Pessoal, bom dia. Tudo bom? Bom. Pessoal, a Fernanda me disse então que vocês, ao invés da prova, deliberaram fazer o trabalho, é isso? Certo? Bom, pessoal, então eu vou colocar lá no EVA qual vai ser o trabalho de vocês, não é isso? Não vai ter a prova, mas vai ter um trabalho. E aí o trabalhinho vai ser, a critério aí de vocês, vai ser uma dissertação sobre um tema, né? Sobre demissões em massa ou demissões coletivas no Brasil. Eu vou lá arrumar o EVA, nesse sentido, vocês vão entregar lá. E eu vou postar um texto lá para vocês olharem, e aí vocês façam uma pesquisa aí, a critério de vocês. Né? Tá bom, professor. Ok? Qual prazo o senhor vai dar? Eu vou dar sem ser essa na próxima sexta, na outra. Ah, maravilha. Que na próxima semana a gente está bem sobrecarregado. Obrigado. Tá? Aí na outra eu dou aula normal. Aí. Quer dizer, a aula fica normal sempre, né? Não é prova, é trabalho. Professor, Tá ok. Bom bom dia. dia. Continua sendo em grupo? O trabalho é individual. Tá. Professor, dá para repetir? Eu entrei agora e eu perdi tudo. Não, a gente vai fazer um trabalho individual aqui sobre as demissões em massa no Brasil, demissões coletivas no Brasil. Eu vou passar só, eu vou mudar lá no EVA, vocês têm ciência essa sexta-feira na outra. Eu vou colocar um texto para leitura e vocês façam uma pesquisa de vocês aí nesse sentido. Certo? E a gente vai postar antes, não vai ser em horário de aula, não, né? Vai ser, você vai dar um prazo para a gente postando. Você encerra essa semana na outra. Vocês terão 2 semanas para realizar o trabalho. Se quiser entregar antes, pode, é isso? Pode, sem prejuízo ao horário de prova. Sem prejuízo ao horário de aula, desculpa. As aulas continuam e aí vocês entregam lá. Eu vou postar um texto para vocês entenderem, de algum doutrinador. E aí depois vocês façam uma pesquisa no Google, tem bastante matéria sobre isso, tem uma repercussão geral no STF. Não é um negócio assim que vocês não vão achar com facilidade. Só uma dica para vocês. O que eu quero que vocês entendam a respeito desse tema?
Além de avaliar o conteúdo jurídico de que foi julgado, que teve uma ação emblemática no Brasil, vocês vão dizer o porquê que foi julgado, qual o motivo que foi julgado, e aí vocês vão externar a opinião pessoal de vocês. Se vocês acham que para a demissão coletiva ou em massa, tem que haver interferência do sindicato para a negociação dessa demissão, ou não, se não precisa, que é esse o debate, tá? Eu já dei bastante dica aí para vocês, né? Então, tá tranquilo assim, vamos dizer assim, não é isso? Bom, pessoal, retomando a nossa aula, nós estávamos falando de organização sindical. E antes de adentrar nessa questão de organização sindical e continuar, nós tínhamos já dito o que é o sindicato. E eu tinha citado para vocês os artigos 511 ali e o artigo 8º. O artigo 511 da CLT, ele vai definir o que é um sindicato, que tem base naquela garantia constitucional fundamental que é o direito de associação, né? Desde que não seja paramilitar. O artigo 8º vem só corroborando isso, falando, olha, sindicato é uma associação profissional, ou seja, que defende interesses profissionais, né? Defende interesses profissionais. E aí eu disse também para vocês, na semana passada, a questão das categorias, que o nosso sistema é dividido por categorias, correto? Então, eu disse para vocês que nosso sistema é dividido por categorias. Surgiu até um debate aqui com relação se eu sou obrigado ou não a negociar com uma categoria X, sendo que meu ramo de atividade é uma categoria Y, enfim, uma série de situações nesse sentido que a gente debateu aqui. O que acontece? Então, nós teríamos, assim, uma visão de que é uma categoria preponderante, que está ligado àquela... está ligado à atividade principal, atividade econômica principal da empresa, nesse sentido, né, do empregador aqui. Isso para eu saber, obviamente, com quem que eu negocio, porque foi essa a pergunta, né? E a categoria preponderante, sem eu olhar para o lado do empregador, eu posso imaginar aquela pessoa que exerce alguma atividade. Por exemplo, o camarada é vigia. Então, provavelmente o sindicato dele vai ser aquele que cuida dos interesses dos vigias. O camarada é zelador, o sindicato vai ser aquele que cuida dos interesses do zelador. O camarada é vigilante, o sindicato vai ser aquele do sindicato que cuida dos interesses dos empregados em vigilância, né? Mas quando a gente, para descobrir com qual convenção coletiva, qual negociação que eu vou seguir, a gente olha para a categoria preponderante, a atividade econômica principal do empregador, e a gente também olha a categoria do empregado, né? Ou a atividade que ele exerce, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho a tal das categorias diferenciadas. Muitos na doutrina vão dizer que o artigo que cuida das categorias diferenciadas, ele foi revogado. Ele não foi admitido pelo nosso sistema constitucional brasileiro, tá? Mas vamos com calma com relação a isso, só para a gente poder entender aqui, né? O que acontece? Eu vou tentar pegar aqui rapidinho o que acontece aqui com relação à questão das categorias diferenciadas. A grande questão aqui é que o seguinte, né? E por que elas são diferenciadas? É porque não fazem parte daquele núcleo da sua atividade econômica primordial. Então, numa outra turma, citaram um exemplo assim. Eu dei esse exemplo aqui. Eu sou comércio de água. Eu distribuo água.
né? Galão de água e bebidas. A minha atividade preponderante é comércio de águas e bebidas. Só que eu tenho também aqui o sindicato, quer ver? Sindicato dos Vale do Paraíba. Então, olhem só, a minha atividade preponderante é comércio de águas e bebidas. Né? Minha atividade preponderante. Eu, na hora que eu tenho essa atividade preponderante, eu vou vir aqui, eu como empresário, eu vou lá no sindicato dos comerciários de Taubaté. Vamos ver se a gente... Comerciários é porque eu sou dono de um comércio, certo? Então, olha só. Eu vou compartilhar aqui com vocês a página do sindicato. Então, vamos lá. Então, olha só. Esse é o sindicato dos comerciários. Então, são todos aqueles que têm comércio aqui. Então, olha só. Tem convenção coletiva de categoria. Aí está lá, convenção coletiva dos trabalhadores de Pinda, porque o sindicato fornece isso gratuitamente. Convenção coletiva do Sincovaga, convenção coletiva dos trabalhadores de Taubaté e coleção coletiva do Sincodiv. Ele negocia com esse Sincovaga, que eu nem sei o que é, e com esse Sincodiv, que eu também nem sei o que é, mas a gente vai descobrir. Então, olha só, vou baixar aqui a convenção coletiva, só para a gente verificar rapidamente. Olha lá. Então, Sindicato dos Empregados no Comércio e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de São Paulo. Então, vejam só, por isso que está lá uma outra denominação, Sincovaga, né? Varejista, vaga de varejista de gêneros alimentícios. Então, esses são os empresários de gêneros alimentícios negociando com o empregado do sindicato empregado do comércio. Então, essas são as atividades afins e conexas, e, portanto, se eu sou comércio varejista de gêneros alimentícios, eu sigo essa convenção coletiva. E a categoria que está negociando comigo não é uma categoria específica de empregados em locais de distribuição ou de comércio, de varejista, de gêneros alimentícios. O sindicato que está negociando comigo é o sindicato do comércio, dos empregados no comércio Taubaté. Esse é o Sincovaga. Aí tem outra aqui que eu também nunca vi essa expressão, também desconheço, não sou obrigado a conhecer todas as convenções, como diz o outro, né? Tem outra lá, Federação dos Empregados em Comércio, negociando com os sindicatos de empregados, aí que representa todos esses sindicatos aqui de empregados, inclusive de Taubaté. Está lá todas as bases territoriais, ó, Santos, Santa Bárbara do Oeste, São José do Rio Preto, São Carlos, aí vai, ó, tamanho da base territorial aqui do sindicato. Aí outro, Sindicato dos Concessionários e Distribuidoras de Veículos. Então, sindicato dos empregados de todas essas regiões aqui, Ourinhos, Mogi, Marília, Lins, Jacareí, Itupeva, Itapira, ó, aí vai, ó, estado de São Paulo inteiro praticamente. Sindicato dos Empregados de Comércio negociando com o Sindicato de Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do estado de São Paulo. Por que concessionária de veículos? Porque não há um sindicato, provavelmente, de empregados de concessionárias de veículos. E o artigo 511 fala, o sindicato representam atividades conexas ou similares. Eu acho que é similar, você vender carro está dentro da noção de comércio. Tá? Eu acho que é similar. Então, esse daqui é o Sincodiv.
Aí aqui tem a convenção coletiva do comércio propriamente dita, que a gente vai dar uma olhada aqui também, rapidamente, né? Então, olha só, agora sim, ó, Sindicato dos Empregados do Comércio de Taubaté, negociando com o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. Né? Esse Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, ele é obrigado, no meu exemplo aqui, a negociar, por exemplo, olha aqui, ó, esse camarada que tem uma distribuidora de bebida, atividade preponderante dele, atividade econômica preponderante dele é comércio. Ele se filiou ao Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. Ele, como empresário, a empresa dele é filiada ao Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. Inclusive, ele recolhe contribuição assistencial para esse comércio, para esse sindicato. Ele ajuda a alimentar o sistema desse sindicato. Ele se filiou a ele lá. Né? Aí eu venho aqui, ó, Sindicato dos Motoristas do Vale do Paraíba. Sindicato dos Motoristas do Vale do Paraíba. Ver se eu acho aqui alguma coisa rapidamente. Olha lá, é Sindicato dos Condutores, que chama. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho um sindicato aqui, ó, dos condutores. Eu tenho um sindicato dos condutores. Tá vendo, ó? Olha, filiado à CUT, tem uma federação que a gente vai estudar, tem uma confederação aqui que a gente vai estudar que ele é filiado dentro da organização sindical, né? Aí vem aqui um monte de noticiazinha, ó, CCT e acordos coletivos. Não são todos os sites, tem inclusive sindicatos que fazem com que você pague para ter acesso a isso. Então, acordo carga diferenciado, acordo urbano, acordo do fretamento e turismo, olha lá, ó. Então, provavelmente, aqui, ó, é um acordo com as empresas de fretamento e turismo, porque a gente está falando dos motoristas, basicamente, ou dos condutores, como eles chamam. Então, eu tenho acordo do fretamento e turismo, então, não atende aquele meu exemplo ali, que eu tenho uma distribuidora de água e, de repente, tenho 2 motoristas de caminhão que vão entregar essas águas. Então, fretamento e turismo não tem nada a ver. Acordo urbano, Jacareí e São José e Caçapava. Vamos ver o que é isso. Fretamento e turismo, acordo intermunicipal rodoviário. Não tem nada a ver com a minha distribuição de água. Acordo de coletores de lixo. Também não tem nada a ver com a minha distribuição de água. Um acordo próprio com a Coca-Cola. Acordo coletivo entre empresa e sindicatos empregados. Não tem nada a ver. Acordo Júlio Simões, caras que fazem a cegonheira lá na Volkswagen. Também não tem nada a ver com a minha atividade. Acordo Fadel, que é uma outra empresa. Acordo Breda, que deve ser uma empresa de logística também em transporte. Então, portanto, não tem nada a ver com a minha atividade. Eu tenho aqui um acordo de carga diferenciado. Vamos ver se, porventura, se eu consigo baixar isso daqui. Né? Só vem uma notícia, não vem um acordo coletivo inteiro. Aos trabalhadores do setor de carga diferenciado, a diretoria do sindicato, com todas as organizações mobilizadas no seu dia a dia, a Assembleia confere os seguintes salários. A questão aqui é o seguinte, né? Imaginemos que aqui, ó, ele não traz o acordo inteiro, ele só traz aqui um resumo do que é. Então, ele fala, motorista carreteiro tem que ganhar X salário, motorista, X salário, operador de empilhadeira, X salário, arrumador, X salário, ajudante, X salário. E percebam que são atividades afins e conexas. Então, esse sindicato representa essas categorias aqui. Lá na minha distribuidora de água, eu só tenho um motorista, que não tem operador de empilhadeira, não tem arrumante, não tem arrumador, não tem nada, só tem um motorista aqui, né? Aqui, vocês estão enxergando a Convenção Coletiva do Comércio aí? Na Convenção Coletiva do Comércio, eu tenho lá, então, o formato Sindicatos de Empregados no Comércio e Sindicato do Comércio Varejista. Vamos ver os pisos e as funções que eu tenho aqui. Então, ele fala assim, ó, reajuste salarial, e vem aqui embaixo, ele fala, empregados em geral, 1.531, Caixa, 1.647,
Faxineiro ou copeiro, 1.353. Office boy, office girl, empacotador, 1.100. Garantia do comissionista, 1.799. E aqui ele vem falar de uma regrinha, as mesmas funções, só que o salário é menor porque quem é microempresa, quem é EPP, tem uma diferenciação de salário. Aqui, ME, EPP, tem uma diferenciação de salário. Aqui não tem nenhuma função, a não ser empregados em geral, eu poderia enquadrar como motorista. Só que é o seguinte, eu não contribuo para o sindicato dos motoristas. Eu não negocio com o sindicato dos motoristas. Eu jamais negociei com o sindicato dos motoristas. A questão é saber, eu sou obrigado a respeitar o piso da categoria desse acordo coletivo se eu não negociei? Interrogação. E aí eu tenho que pensar o seguinte, o nosso artigo 8º, ele é um artigo, quando ele nasceu na Constituição, ele nasceu na seguinte perspectiva. Nosso sistema sindical é um sistema de liberdade sindical. Então, guardem essa informação. A gente vai trabalhar essa história de liberdade sindical em várias oportunidades, mas guardem essa informação. Agora, imagina a seguinte situação. Para o lado do empregado, eu já passo a palavra para o Denis para ele fazer a pergunta. Para o lado do empregado, eu sou obrigado a me filiar-se a um sindicato? Filiação, ser sócio. Eu trabalho lá na Volkswagen. Alguém pode me obrigar a ser sócio do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté? De maneira alguma. Não. Tem a liberdade associativa. Exatamente. Princípio da liberdade sindical. Eu vou me filiar como sócio ou não, a maneira com que eu achar que eu tenho que me filiar como sócio ou não. Aliás, na perspectiva subjetiva que a gente vai olhar isso, na perspectiva subjetiva, eu me filio ou não me filio, eu me desfilio ou não me desfilio, à medida que eu escolho. Agora, se eu, como empregado, não sou obrigado a me filiar-se ao sindicato, por que eu, como empregador, sou obrigado a negociar com o sindicato da categoria diferenciada? Com o pessoal lá de condutor de veículo? Eu vou negociar com a minha categoria preponderante. O sindicato de condutores que lute, ele que vai lá na minha empresa e tente fazer com que eu negocie com eles. Tá? E ainda que esse trabalhador ache injusto, porque ele não está ganhando o piso da categoria de condutores, eu nada posso fazer com relação a isso. Foi o que aconteceu, então, com a Breda, Coca-Cola, naquele o sindicato dos motoristas? Ali eu acho que não é isso, sabe, Isabel? A gente pode ter a ver. Ali eu acho que eles fizeram, porque ali realmente eles estão. Eu acho que a Coca-Cola, a Breda, eles têm uma preocupação de negociar, porque assim, ó, é da minha vontade. Se eu quiser negociar lá com o sindicato de condutores, eu negocio. E aí eu formo acordo coletivo. Por que acordo coletivo? Que é eu, empresa, negociando com o sindicato de trabalhadores. Isso é acordo coletivo. Então, provavelmente, o que a Coca-Cola fez? Ela deve ter no CNIS lá dela, no ramo de atividade, ela deve ter lá indústria, produção, transporte. Então, para ela não ter problema, porque ela é uma empresa muito grande, vai ter dor de cabeça, ela foi lá e negociou algumas condições de trabalho com os sindicatos motoristas. Então, nessa perspectiva, é o que aconteceu realmente com a Coca-Cola e com a Breda ali. Então, a preocupação dela de negociar com outros sindicatos, até porque talvez ela fique sem mão de obra na distribuição de bebida, né? Vou pagar o piso de salarial do comércio, que é 1.530, o motorista de carreta ganha 2.500, provavelmente ela não vai ter motorista querendo trabalhar para ela, né? Então, é diferente da minha situação que eu narrei, que eu tenho uma distribuidora de água e tem um caminhãozinho lá para distribuir água, né? É uma situação muito adversa essa, mas é perfeito o seu entendimento. Pois não, Jurandir? Eu não estou te escutando, Jurandir. Dá uma arrumada aí no seu microfone.
Melhorou, professor? Não, não. Ainda. Agora sim, agora sim. Agora sim. Então, professor, é o seguinte, eu tenho alguns conhecidos que eles trabalham em terceirizada dentro de empresas. E eles reclamam que eles fazem a mesma coisa que o pessoal da empresa principal, mas que ganham menos. Seria esse o caso? Então, aí depende de que forma de terceirização que é. Porque aí, aí tem que ver, porque aí tem que ver várias situações. Por exemplo, ó, primeiro que é assim, né? Se o camarada, eu terceirizo uma atividade que o outro que é registrado pela empresa X faz a mesma atividade, eu não posso, de repente, do tempo que ele está na função e eu estou na função, eu não posso querer ganhar a mesma coisa que ele, obviamente, que aí vai dar um delay aí, porque teve as correções do salário. Mas a Lei 6.019 de 74 diz que não pode haver distinção entre salários. Né? Professor, Então, posso agora, fazer um... tem que ver o seguinte, por exemplo, quando você traz esse exemplo, a gente pressupõe que eles estão exercendo a mesma atividade, empregado terceirizado e empregado não terceirizado. Aí não poderia haver distinção de salário, a não ser com relação ao tempo, etc. e tal. Agora, que mesmo sendo empresa diferente? Mesmo sendo empresa diferente. Agora, o que acontece é o seguinte, no país, até 2017, a gente não via terceirização de atividade fim. Então, por exemplo, a Volks não ia terceirizar os caras que montam um veículo. Isso é atividade fim dela. Agora está até permitido pela Lei 6.019. Eu, sinceramente, não tenho visto isso. Então, a Volks, de repente, possa terceirizar. Por isso que é estranho, eu teria que entender melhor o exemplo, mas pode terceirizar, por exemplo, o setor de limpeza e vigilância, a não ser que ela tivesse um corpo próprio de limpeza e vigilância dentro da Volkswagen, aí esses trabalhadores teriam que ganhar salário igual pela Lei 6.019 de 74. Mas creio eu que ela não tenha empregados registrados e toda a limpeza e vigilância é terceirizada, por exemplo. Ô, professor, mas tem um outro detalhe aí que pode estar pegando, que é o porte da empresa. Às vezes eles estão tendo a mesma atividade, mas um é ME, outro é EPP, o salário. Se for comércio, tem uma diferenciação, sim. Aí também pode ser isso daí. Comércio, por exemplo, é um dos poucos sindicatos que fazem diferenciação pelo tamanho da empresa. Isso, de certa forma, é muito legal, porque, assim, olha, eu não posso comparar um comércio, por exemplo, uma Magazine Luiza com a loja do Zé no centro da cidade, para efeito de piso salarial. Então, o comércio, é muito inteligente essa negociação do comércio, do sindicato do comércio, de fazer a faixa salarial pelo tamanho da sua empresa. Então, está falando lá, eu mostrei para vocês, EPP, MEI, que é cadastrada no Refis, o piso da categoria cai. Mas isso é negociação coletiva, está valendo. Negociação coletiva é fonte de direito que cria obrigações e deveres nos contratos individuais de trabalho. Isso está super chancelado, está reconhecido pelo próprio artigo 7º da Constituição Federal, lá no inciso 26, salvo engano, fala, reconhece-se as convenções e acordos coletivos. E eu acho inteligente, porque você está equiparando situações, está aplicando o princípio da igualdade na medida da sua desigualdade. Você está pegando a loja do Zé, que é uma pequena loja de eletrodoméstico, equiparando com a Magazine Luiza, não dá para você pagar o mesmo piso, mas não são todas as categorias que fazem isso. Infelizmente, não são todas que conseguem negociar dessa forma. Professor, pegando o gancho da Maria Isabel sobre porte de empresas, como que fica a questão de um conglomerado, por exemplo, a LG? Ela é um conglomerado que ela faz produto eletrônico e faz produto petroquímico, de energia e tudo mais. Se tiver, por exemplo, uma parte dela que faça uma convenção coletiva com o sindicato dos trabalhadores, tipo, químicos, pode ser usado, por exemplo, um químico que trabalha na parte de empresa que faz celular? Como que pode ser usado isso daí? Não pode. Porque ela não está terceirizando. Ela provavelmente
tem uma outra empresa com outro ramo de atividade que explora outra atividade econômica, apesar de pertencer a um grupo econômico, mas ela não pode utilizar, esse trabalhador não pode querer equiparar o salário com o colega de outro registro em outra empresa. Então, mais ou menos assim, existe o Banco Bradesco, existe o Bradesco Saúde, que vende plano de saúde, existe o Bradesco Previdência. Só que cada uma dessas pessoas jurídicas são uma personalidade jurídica própria. Cada um tem o seu ramo de atividade próprio. Então, portanto, o sindicato dos bancários, se ele não negocia com o sindicato das seguradoras, por exemplo, ou se ele não se negocia com o sindicato das instituições de previdência privada, aquela convenção coletiva não serve para aquelas categorias ali, né? Então, o banco provavelmente, apesar de ser um grupo econômico, se você entrar lá no site do Bradesco e colocar grupo econômico, vai reconhecer todas as empresas formando um grupo, não necessariamente eu, como bancário, vou querer o salário do cara que mexe com seguro e vice-versa, que são atividades econômicas que não são afins, conexas ou similares. Aí cada empresa vai negociar com o seu sindicato correspondente. Ah, entendi. Mas no caso, por exemplo, que tivesse um químico, por exemplo, trabalhando na LG, mas tipo, não na parte que ela faz química, mas na parte de metalurgia dela. Mas o serviço do cara é mexer com a parte química, entendeu? Fazer alguma aferição de alguma coisa dentro da empresa, entendeu? Daí não pode... Entra no mesmo exemplo que eu dei ali da distribuidora de água. A LG não seria obrigado a negociar com o sindicato dos químicos, não. Obrigado. Professor, essa distribuidora de água, então, nada impede dela firmar acordo com a empresa lá dos... Nada impede, né? Só vai pagar um a mais, né, de sindicato, mas é uma segurança... Isso, nada impede, nada impede. Aí é questão de custo. Para vocês terem uma ideia, eu já vi uma ação, assim, na prática, isso foi, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, mas foi bem no meu começo de profissão. O que aconteceu? Uma empresa de aluguel de andaime, eu ainda não estudava assim, direito de trabalho como eu já estudei, enfim, né? Nem acho que eu estudo tanto, estou defasado dos meus estudos, está tendo tanta novidade, lei de LGPD, um monte de medida provisória. Agora tem uns artigos que eu estou recebendo de uma revista especializada que eu assino, que é colocar chips em trabalhadores nos Estados Unidos. Então, eu estou com esse artigo para ler lá. Então, assim, eu estou desatualizadinho, mas enfim. O que acontece? Então, lá no começo, na minha carreira, eu entrei contra uma empresa que fazia aluguel de andaimes. E o cara me procurou porque ele era motorista do caminhão. Então, era um motorista, um ajudante. Essa empresa fazia aluguel de andaimes, é uma empresa grande até. E ele falou, olha, eu ganho o piso do comércio. O que eu fiz? Eu peguei a convenção coletiva dos condutores, juntei no processo e pedi para reconhecer o salário de condutor, de motorista. Eu não ganhei a ação. Por duas perspectivas. É que eu fiz dois pedidos. Primeiro, eu falei que tinha que negociar com o sindicato. A juíza falou, não é obrigado a negociar, porque a atividade econômica dela é aluguel de andaimes. E não de transporte, enfim. Não tem nada a ver com o condutor. E depois eu pedi desvio de função. Eu fiz um pedido alternativo na ação. Falei, desviou a função. Aí a juíza, a primeira pergunta que fez em audiência, o senhor, quando foi contratado para ser motorista? Fui. Isso está no seu contrato? Aí pegou o contrato, estava no contrato. Aí a juíza julgou improcedente, falou, não desviou a função, ele já foi contratado para ser motorista desde o início. E aí foi isso. Foi inexperiência, falta de conhecimento. Hoje eu não entraria com essa ação. Não cairia nessa armadilha. Mas eu não conhecia efetivamente na época, assim, né? Não tinha todo esse... Mas o senhor falaria o quê, professor, hoje? Teria alguma brechinha? Para o cliente? Eu falaria que não faria, porque justamente ele não vai ganhar. Não tem jeito.
Aliás, uma grande ingratidão, assim, dependendo da personalidade da pessoa, a minha é difícil, porque eu quero agradar todo mundo e eu me ferro com isso, né? Daí, às vezes, você não consegue agradar cliente. E, às vezes, o cliente vai para o seu escritório procurando a resposta que ele quer ouvir. Isso me martiriza, isso me dá até paura, me dá até dor de barriga, assim, porque eu já sofri muito com isso. E a advocacia fez eu ir fazer terapia nesse sentido, porque eu tenho que falar real para as pessoas, né? Não que eu seja um cara desonesto e não fale real, não é isso. Eu justamente falo a real, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de decepcionar a pessoa. Apesar de não ter vínculo nenhum com o cliente, não ser meu amigo, meu parente, nem nada, é necessário que se jogue a real. Então, eu tive que trabalhar muito isso nesses anos todos para falar, ó, isso não vai dar. E tem gente que vira o bico para mim no escritório. Tem gente que vira e escuta e não volta mais. Olha, isso eu vou pedir, mas isso não vai dar. Quando ainda não tinha sucumbência, você não era condenado em honorários, você até para porque tinha outros pedidos, você para não perder o cliente e agradar o cara, você pedia. Depois falava, o juiz não deu, eu vou tentar recorrer, mas você já sabia que não ia dar. Agora, com sucumbência, não dá para fazer mais isso, né? Se você fizer isso, é um problema muito grande. Então, não dá para fazer mais isso nesse sentido. Então, você tem que acabar meio que jogando a real. Falar, isso não vai dar, você vai ter que provar. E tem gente que não gosta e não volta mais. Assim, não fala nada na hora, mas você percebe que não volta mais para te consultar, porque as pessoas hoje, eu volto a repetir, nessa sociedade do conhecimento, as pessoas leem as coisas e são convictas daquilo. Isso, eu já falei isso aqui na sala de aula. Isso eu acho até assim, uma afronta a gente, né? A pessoa lê uma notícia no Google de um direito X, que ela não consegue interpretar, porque ela não fez faculdade de direito, ela interpreta a maneira dela. Às vezes, esse chamariz dessas notícias de site jurídico, o título da notícia, ele é um que não tem nada a ver com o contexto do processo que ele vai entrar. Assim, trabalhador tem direito a dano moral porque executa horas extras. O cara faz um dia de hora extra, senta no seu escritório e fala, tem dano moral. Então, é muito ruim. Então, eu falo para meus clientes assim, eu falo, quando o cara vem muito com essas ideias, eu falo, eu fiz 5 anos de faculdade, eu estou dando aula para o pessoal lá que já está há 4 anos estudando, há 3 anos e meio estudando. Ainda assim, o pessoal tem dúvida. Imagina se a gente lê uma notícia e já tem uma certeza. Para o cara perceber que não é assim, existe um sacrifício para entender aquilo, tem que fazer uma faculdade, não tem outro jeito, você entendeu? É assim que funciona. A gente não está lidando com uma ciência exata, a gente está lidando com uma ciência de interpretação, enfim. Mas, enfim. Pois não, Jurandir? Professor, as empresas elas são obrigadas a firmar acordo coletivo ante a sua atividade econômica? No caso do Bar do Zé, por exemplo, ele tem que fazer alguma coisa com o sindicato de patronal? Acordo coletivo, não, mas ele é obrigado a seguir a convenção coletiva da categoria. Ele é obrigado a seguir a convenção. Porque convenção coletiva e acordo coletivo é fonte de direito, né? Então, se a eficácia erga omnes e cria direitos e obrigações no contrato de trabalho. A questão é a seguinte, Jurandir. Se eu não observo do acordo coletivo e convenção coletiva, eu vou assumir um passivo trabalhista enorme. Vamos dizer, o Bar do Zé. Convenção de bares, hotéis e restaurantes diz que o adicional de horas extras é de 40%, não é de 20%. Então, eu não sigo a convenção. Eu falo para o meu contador, falo, não quero saber de convenção coletiva. Eu vou seguir só o que está na Constituição e na CLT. Provavelmente, esses trabalhadores, amanhã ou depois, vão entrar com uma ação reivindicando os direitos que estão na convenção coletiva. Porque é fonte de direito. É fonte de direito. Então, a atividade econômica do negócio automaticamente vincula aquela categoria e profissional. Isso. A não ser que você tenha uma atividade aí, como o mundo é muito moderno,
as relações humanas são muito modernas, você cria uma atividade que não haja representação por sindicato ainda, aí tudo bem. Aí você não tem Professor, como, mas aí, aí você não tem como evocar nenhuma convenção coletiva, né? agora, professor, eu tenho uma outra pergunta. Existem empresas, no caso meu e do governo, que elas entram em licitação e elas oferecem uma gama enorme de serviços, de motorista, de copeira, limpeza. Nesse caso, como é que fica essa parte sindical? De qual o piso que ela deve efetivamente seguir? Ó, vocês terceirizam bastante atividade meio. E provavelmente vocês terceirizam a atividade meio das chamadas facilities, são as empresas facilities. Pode procurar aí para você ver, tem um monte de empresa facilities, que são empresas especializadas em atividade meio. Geralmente essas atividades são asseio e conservação, vigia, copeira, jardinagem, todas as atividades anexas. E tem um sindicato dos empregados de asseio e conservação. Inclusive, tem uma sede aqui em Taubaté. Então, provavelmente, e tem um outro sindicato, que é o Sindiprestem, que é Sindicato dos Empregados em Empresa Terceirizada, de terceirização. Então, provavelmente, essas empresas aí que oferecem essa gama enorme de trabalhadores, ou estão negociando com o Sindiprestem ou com a Asseio e Conservação. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui quais são as funções, por exemplo, do asseio e conservação. É o tal do CIEMACO. Olha lá, ó. O sindicato é filiado à UGT. Isso a gente viu na semana passada, o negócio das centrais sindicais. Ó. Outra filiação, ó. Não é só a FUT agora, a UGT, ó. Tá vendo? Aí vou vir aqui em convenção coletiva. Convenções coletivas. Ó, tá vendo? Ó? Eles negociam com o Sindiverde, provavelmente a questão de jardinagem, para as empresas aqui de pragas e detetização, limpeza urbana e grandes geradores, aqui é conservação. Vamos lá. Convenção coletiva de 2020. Tabela de salários, vou abrir aqui para você. Olha lá, todas essas funções aqui, ó, tá vendo? Asseio e conservação, copeira, limpador de vidro, recepcionista, porteiro, auxiliar de departamento, zeladoria, técnico de desentupimento, auxiliar de desentupimento, auxiliar de manutenção, demais funções, hidrojatista, operador de varredeira, operador de empilhadeira, operador de vácuo, coveiro sepultador, tratador de zoológico, varredor de áreas públicas. Então, pode ser que uma empresa dessa, que tem um ramo de atividade principal, várias terceirizações, negocie direto com a asseio e conservação. Ou com o Sindiprestem, né, que também tem, aí são, o Sindiprestem é dos empregados, em empresas de terceirizadas, né? E também tem aqui em Taubaté uma unidade, era ali não sei se é ainda na Avenida do Povo, mas tem lá o Sindiprestem também. Professor, o senhor falou ou um ou outro. Olha lá, tá E vendo? na mesma região? Só que assim, olha, são as empresas de asseio e conservação, e o outro são as empresas de atividade de terceirização. Não necessariamente quem está em asseio e conservação está terceirizando. Não necessariamente. Mas veja só, aqui, ó, lá não tem energia e gás, logística. Aqui só tinha lá poupa-tempo, os trabalhadores do poupa-tempo na convenção do Sindiprestem, trade marketing, correspondentes, promotores de crédito, promoção e merchandising, poupa-tempo. Não tem essa categoria no asseio e conservação. Tinha uma discussão
que a única categoria que tinha lá no Asseio e Conservação, que saiu agora, vocês viram a convenção coletiva que não tem lá vigia, que era o tal do vigia e controlador de acesso aqui. Agora está tudo com um Sindipres, aqui, ó. A gente vem aqui, ó. Aí tem porteiro, controlador de acesso, recepcionista de portaria, folguista, fiscal de piso, operador de portaria remota, auxiliar de serviços gerais. Certo? Eu tenho mais uma pergunta, professor. Pode fazer. No caso, o Sindicato do Comércio, por exemplo, Comércio Varejista, o Sindicato dos Empregados de Taubaté, ele pode colocar lá no rol lá dos funcionários, na lista de tabela de salários, motorista, o que ele quiser? Não poderia, porque Vigia, a atividade econômica é dos sindicatos condutores. Atividade econômica, não, porque quem representa os condutores é os sindicatos condutores, senão vai ofender o princípio da territorialidade. Então, ele não pode colocar, porque lá tem copeira, tem cozinheira, não tem? No No comércio. Asseio e Conservação. No Sindicato do Comércio, não me lembro mais. Tinha empregados em Sim, geral. daí o de comércio só vai ter aquelas atividades que é caixa, que é relacionada a comércio. Ele Isso. não pode ter motorista lá, né? Porque hoje em dia quase todos os comércios estão entregando, professor. Por Pois isso é, que eu estou mas falando que seria... é um sindicato próprio, senão vai ofender o princípio da territorialidade. E mais, ofenderia até a unicidade sindical, que é o que eu vou explicar para vocês ainda. Não pode, a não ser que esse sindicato faça uma negociação em conjunto. Aí chame o sindicato dos condutores, no caso de condutores, né? Ou o sindicato dos motoboys, por exemplo, e aí traga para uma negociação em conjunto, mas do contrário, não. Aí vai ser sindicato com sindicato, independentemente do patrão. Né? Sindicato e sindicato, não empresa. Sim, sim, exatamente. Mas eu creio que isso não vai acontecer na prática, né? Muito difícil, né? Aí, pessoal, o seguinte, olha, nós voltamos aqui, nós temos dentro da estrutura organizacional dos sindicatos as federações e as confederações. As federações, necessariamente, ela é a união de, no mínimo, 5 sindicatos. Elas têm uma base de atuação no Estado, pode ser interestadual, ou seja, mais de um Estado, a depender estadual, ou pode ser até em âmbito nacional, a atuação das federações. As confederações é a união mínima de 3 federações. Tem atuação nacional e a sede dessas confederações estão na capital do país, Brasília. Então, Confederação da Indústria e do Comércio, essas confederações que a gente ouve falar toda hora em noticiários. As confederações a gente ouve toda hora falar nos noticiários, e como as federações também, é muito parecido com o que as centrais sindicais fazem. Muitas das vezes elas são chamadas aqui em debates com relação, elas são atores sociais, com relação à reforma de previdência, à reforma trabalhista. Geralmente se chama aqui as confederações que representam os empregadores nesse debate, porque as centrais sindicais, na verdade, desse cunho ideológico aí, vai representar os trabalhadores, né? Então, as confederações geralmente representam os empregadores aqui. Bom, pessoal, aí nós teríamos que falar agora da questão da convenção. Só que eu estou com medo porque vai ficar apertado, né? A aula termina 8h40, não é isso? Isso? 9, professor.
Ah, 9, desculpa, estou viajando. 9, 9, 9, 9 e 10. 9, 10. Ah, então tem bastante tempo. É o seguinte, então, olha, essa é a estrutura organizacional brasileira, e eu preciso dizer a vocês uma questão aqui que é fundamental. Dentro, então, nós temos visto que na primeira base da pirâmide estão os sindicatos, na segunda faixa da pirâmide nós temos, então, as federações, e na terceira, na ponta da pirâmide, nós temos as confederações. É importante que se diga que é o seguinte, só esses 3 organismos aí, só esses 3 entes podem celebrar negociação coletiva ou contratação coletiva. O que é contratação coletiva? Acordo ou convenção coletiva. Nós vamos estudar isso com calma. Então, só esses 3 podem fazer isso. As centrais sindicais... E para caso de demissão, professor, que é o caso do nosso trabalho? Qualquer uma delas. Mas aí vocês têm que pesquisar aí, porque a questão não é... A questão é a obrigação da negociação ou não no caso de demissão em massa. E aí, olha, só deixa eu pegar aqui para vocês, artigo... Só para complementar aqui, né, que está na minha lousa. Aqui, ó, as federações estão no artigo 533 da CLT. E aqui as confederações, artigo 535 da CLT. A Convenção da OIT, número 87. A Convenção da OIT não foi ratificada pelo Brasil. Professor, mas se ela não foi ratificada pelo Brasil, qual que é a importância dela? Eu vou colocar aqui, ó, versus artigo 8º da Constituição. Versus artigo 8º da Constituição da CF. Artigo 8º, inciso 2, salvo engano. Então, vamos lá de novo aqui. Vou pegar para vocês aqui. Na semana passada, a gente estudou o princípio da territorialidade, certo? Certo. Certo. Então, o que acontece? O que o princípio diz? O princípio diz assim, só poderá haver... o sindicato só representa a categoria na base territorial mínima de um município. E não poderá haver outro sindicato representando a categoria dentro desse município. Basicamente é isso. Isso é o princípio da territorialidade. Quando eu falo para vocês que nós temos o princípio da territorialidade, que nosso sistema é feito por categoria, então nosso sistema é feito por categoria, e nós temos o princípio da territorialidade, eu estou afirmando a vocês que, apesar do artigo 8º ter trazido no seu bojo, na sua alma, no seu espírito, o princípio da liberdade sindical, nós teríamos que fazer uma reflexão se este princípio é pleno ou não no Brasil. A Convenção número 87, não ratificada pelo Brasil, ela trata de uma situação chamada de pluralidade sindical. O que significa pluralidade sindical? Significa a pluralidade sindical que os países que ratificaram a Convenção número 87 da OIT, como, por exemplo, a Alemanha, significa que eu posso ter, por exemplo, um país que ratificou aqui foi a Alemanha, e a maioria dos países ali da Europa ratificaram a Convenção 87, aquelas que participam da Organização Internacional do Trabalho, significa que nesses países
podem haver mais de um sindicato representando a mesma categoria na mesma base territorial. Assim, a grosso modo, é como se eu pudesse afirmar assim: existe uma concorrência entre os sindicatos. E é interessante porque, se você jogar no Google quantidade de sindicatos na Alemanha, mas ainda alguém pode dizer assim, professor, mas é o tamanho da Alemanha, é o tamanho do Brasil. Mas tudo bem, nós temos mais de 16 mil sindicatos aqui, pela última pesquisa que eu fiz, mais de 1.600, alguma coisa nesse sentido. Ainda que a dimensão continental dos países sejam muito diferentes, na Alemanha nós temos 16 sindicatos. E lá é um sistema de pluralidade sindical. E o que é mais interessante de vocês imaginarem é o seguinte: se eu tenho um sistema que permite a representação dos trabalhadores de uma mesma categoria por mais de um sindicato, no mesmo município, em tese, pelo nosso raciocínio assim de bate-pronto, eu teria que ter mais sindicatos, não menos sindicatos. Se o sistema permite que eu tenha uma pluralidade sindical, e é interessante, é lógico, que o país, ele, nesse sentido de movimento sindical, ele é muito mais amadurecido do que o nosso. Mas o interessante é que é o seguinte: por que tem um número menor de sindicato? Porque sobreviveram só os sindicatos que têm representação e representatividade. Ou seja, o trabalhador nesse país, além da sua consciência, do grau de escolaridade e tudo mais, ele se filia ao sindicato que mais o representa. Portanto, nesse movimento histórico, nessa condição toda, desses anos todos que se passaram nesse país, aquele sindicato que pouco trabalhou, que não fez nada, foi perdendo o número de sócios e morreu, ficou na poeira, não existe mais. Por isso que um país desse tem 16 sindicatos que são amplamente representativos, fazem a conquista de melhoria de condição social, lutam pelo direito da classe e são um número pequeno de sindicatos, são sindicatos mais estruturados. E qual o problema nosso? O nosso, a gente não ratificou a Convenção 87. E aí poderia dizer o seguinte: haveria um contrassenso entre o princípio da liberdade sindical, que foi a inspiração do artigo 8º da Constituição Federal, e o nosso sistema, que é um sistema de unicidade sindical. Apenas um sindicato representando a categoria naquela base territorial. Então, assim, alguém poderia, e é uma reflexão que vocês têm que fazer, não há uma resposta correta, eu não vou aqui dizer qual é o melhor sistema, se é o de pluralidade ou se é o de unicidade sindical. Eu não posso dizer isso. Mas alguém poderia dizer aqui, em algum determinado momento, falando assim: bom, professor, mas se o sistema é de unicidade, e se todo mundo tem que seguir aquele sindicato X, que representa aquela categoria X, naquele município Y, significa que é um monopólio. E se é um monopólio, eu posso dizer que é um contrassenso em eu falar em liberdade sindical. Então, realmente, é algo plausível de se imaginar. É algo plausível de se imaginar. O problema é que o Brasil não ratificou a Convenção 87 e a Constituição de 88 foi inspirada no princípio da liberdade sindical. Ainda que você possa crer que a unicidade sindical é um obstáculo para essa liberdade. E por conta disso, por que disso? Apesar da nossa Constituição ter sido inspirada no princípio da liberdade sindical, todos os artigos, ou não todos, a sua maioria dos artigos, que já existiam antes da Constituição de 88, que tratam sobre uma organização sindical, que estão na CLT, são lá de 1930, 1943. E muitos deles não foram revogados. O próprio sistema constitucional brasileiro, o STF, reconhece que foram recepcionados pela Constituição de 88. Então, portanto, chancelou-se essa organização sindical, a maneira com que eu estou passando a vocês.
de unicidade. O que acontece é que nos sindicatos do Brasil há dois movimentos aí. Primeiro que aqui é por categoria. E o que aconteceu? Essas categorias foram se pulverizando. Em que sentido? Imaginemos ali que no ACEI Conservação, eu mostrei para vocês varredores de rua, copeiro, tem 8, 10 tipos de funções. Imaginemos que aqueles trabalhadores de varredores de rua se unam, formam uma associação profissional, porque é uma garantia constitucional do artigo 5º, registrem essa associação e comecem a trabalhar a maneira de angariar sócios, de negociar com as empresas que fazem varreção de rua, limpeza urbana, e no futuro se tornem um sindicato e retiram a representação do ACEI Conservação e trazem a representação para o sindicato próprio, o Sindicato dos Empregados de Varreção de Rua do Estado de São Paulo. Então, isso que foi acontecendo com várias categorias profissionais no país, porque o nosso país é feito, o nosso sistema sindical reconhece a representação por categoria. Por isso que nós fomos pulverizando as categorias foram se dividindo, foram se separando. Então, no passado, por exemplo, isso é um exemplo efetivo e real, no passado, por exemplo, tinha lá a categoria das empresas de vigilância, geralmente fazem transporte de valores. Eu falei isso para você já semana passada. Então, tinha sindicato dos empregados em vigilância e segurança patrimonial e de transporte de valores. Um sindicato representava vigilante, segurança patrimonial e os caras que fazem transporte de valores. O pessoal do transporte de valores se separou desse sindicato. Os funcionários, os empregados que faziam transporte de valores, se unem numa associação, formam um sindicato, reivindicam a representação legal no Poder Judiciário, que não é os sindicatos vigilantes que representa mais a gente, nós nos representamos, tem sucesso com relação a isso, tem número de sócios, tem diretoria de sindicato e tudo mais, e hoje você tem o Sindicato dos Empregados de Transporte de Valores que negociam com essas empresas de transporte de valores. Então, essas categorias foram se pulverizando, foram se dividindo. É um sistema muito específico, né? Então, uma profissão muito específica sai de uma categoria mais generalista e vai para uma categoria mais específica. Então, isso porque o nosso sistema é um sistema de categoria. Então, foi especificando as categorias. É como se amanhã as copeiras criassem uma associação profissional própria de sindicatas empregadas copeiras. E aí, essas empresas de ACEI e conservação teriam que negociar com o sindicato das empregadas copeiras, o sindicato dos transportadores de valores, e assim sucessivamente. Né? Então, por isso que aumentou o número de sindicatos. O problema é que, nessa perspectiva, você cria sindicatos que não têm absolutamente força nem representatividade. São categorias de menos expressão econômica e que não têm representatividade. E aí a denominação de sindicatos de pelegos, né, que a gente escuta aí na história, aí, porque é sindicato que não faz absolutamente nada. Eu não estou dizendo aqui que todos os sindicatos não fazem nada. Não é esse o meu discurso, muito pelo contrário. Sindicatos metalúrgicos aí, em quase todos os locais do Brasil, têm uma história muito bacana de conquista de direitos, de reivindicação, de movimento grevista, né, de luta pela garantia de situações e tudo mais. Mas sindicatos pequenos não têm isso. Sindicatos pequenos que só passaram a garantir aos seus trabalhadores um assistencialismo bobo, vamos dizer assim. Um corte de cabelo, um atendimento num dentista, uma colônia de férias. E não se preocupou, num determinado momento, naquilo que é a função precípua dos sindicatos.
coordenar e defender os interesses da categoria que ele defende. Essa a alma do sindicato, não é dar o corte de cabelo, a colônia de férias, o convênio com o dentista. É coordenar e defender os interesses individuais e coletivos da categoria com que ele representa. Só que sindicatos categorias que foram se diluindo muito pequenininhos, não têm força de representatividade, não têm voz. Então, o que eles acabam fazendo? A negociação coletiva com que eles fazem com esse empresariado, daquele ramo de segmento, acaba sendo empobrecida. Porque, como eles não têm força, eles acabam o quê fazendo em negociação coletiva? Repetindo o texto de lei. Você pega sindicatos menores, você vai olhar uma convenção coletiva, é quase tudo igual que está na CLT. Horas extras, adicional de 50%. Banco de horas, repete a redação do artigo 59. Férias, o empregador que não conceder férias será punido nos termos do artigo 134 e 137. Vale transporte, 2 vale transporte de acordo com a lei 7.998. Repete texto de lei. Não haveria nem necessidade de ter convenção coletiva que repete texto de lei. Basta aplicar a lei. Pois não, Daniele? Professor, esse contrassenso que o senhor falou aí do artigo 8º e o artigo 511 da CLT, pode-se dizer, então, que o artigo 511 seria inconstitucional? Não. Há um contrassenso entre o artigo 8º e a Convenção 87. O artigo 511 da CLT, ele só vai dizer o que é o sindicato. Então, o sindicato é a luta pelos interesses da categoria, deve coordenar e defender os interesses da categoria em que ele representa. Existe um contrassenso entre o artigo 8º e a Convenção 87, que não foi regulamentada no Brasil. Ah, tá. Então, isso que eu ia falar, mas como... Só para eu complementar aqui o raciocínio. Há um contrassenso aí na questão de você permitir ou ser a inspiração da liberdade sindical, artigo 8º, e ainda assim você ter o princípio da territorialidade. Aí poderia pensar num contrassenso. Mas ele não é inconstitucional, não foi declarado inconstitucional pelas cortes superiores. Então, assim, como é que eu posso falar num sistema de plena liberdade sindical se eu só posso ter um sindicato representando a categoria, não com base em um município? Então, seria nesse Sim, é porque eu estou aqui com o artigo 8º aberto, e ele mesmo entra em contradição, né? Porque lá no caput ele fala da livre associação, e no inciso 2 ele fala da vedação da criação de mais de uma organização sindical. Perfeito, é isso mesmo. É com base no princípio da... Agora, quanto à Convenção 87, como não foi ratificada pelo Brasil, então não haveria de se falar em contrassenso para a nossa legislação, né? Sim. É que assim, olha, existem umas vozes na doutrina dizendo que, ainda que não teria sido ratificada, que aí seria um procedimento legislativo, a convenção tem que ser aprovada pelo Congresso, não sei quantas casas, etc. e tal, e ela é supra-legis, mas ela não é maior do que a Constituição Federal, tem toda aquela discussão. Já existiram algumas vozes, existem aí na doutrina, dizendo que nós poderíamos instituir um sistema de pluralidade sindical, mas realmente não teria como, e não haveria nenhum contrassenso. O fato é que, assim, olha, quando eu abri aqui para vocês, aí, por isso que eu disse o contrassenso, que realmente o Daniel tem razão, não foi ratificado pelo Brasil. Mas se eu colocar aqui, OIT Brasil, e eu puxar a Convenção número 87, vocês vão ver uma das primeiras frases que tem na Convenção. E é interessante. A Convenção 87, no que ela foi inspirada. Quer ver? Eu vou pegar aqui, Convenções não ratificadas. Olha como é que chama o título da convenção: Liberdade sindical e proteção ao direito de sindicalização. Aí ele vem aqui, parte 1, liberdade sindical. É por isso que eu citei o contrassenso, né? Tudo bem, nós não ratificamos realmente a convenção número 87, mas o nosso artigo 8º foi inspirado na liberdade sindical.
E ainda que tenha sido inspirado na liberdade sindical, nós não ratificamos a Convenção número 87. É óbvio que a gente precisa entender uma coisa nesse sentido, né? Será que naquele momento histórico de 88, né, havia um interesse de quem ali, em tese, comandava os grandes sindicatos no país, que houvesse a pluralidade sindical? Até então era um sistema monopolizado, né? E mais, até a reforma trabalhista tinha um imposto sindical. Isso é só uma reflexão, tá? É de vocês a reflexão, não é minha, só estou colocando para vocês pensar. Até a reforma trabalhista tinha um imposto sindical. Um dia de trabalho descontado da folha do trabalhador de forma compulsória no mês de abril, salvo engano. Então, você, querendo ou não, até 2017, pelo menos um dia de trabalho você contribuía para o seu sindicato. E aí a pergunta é o seguinte: o dinheiro do sindicato, essa organização sindical, conselho de tesouraria, o que entra, o que sai de grana no sindicato, existe algum controle do governo? Se alguém admitir que existe algum controle do governo, a gente não está falando em liberdade sindical. Se houver algum tipo de gerenciamento do Estado sobre a atividade sindical, a gente não está falando de liberdade sindical. Não tem controle nenhum, né? Talvez, assim, por uma questão da época, dos grandes sindicatos, sindicatos metalúrgicos do ABC, os grandes sindicatos do Brasil, fizeram uma pressão política ali para não, além do, mesmo que o legislador constituinte tenha sido inspirado na Constituição de 88, na liberdade sindical, talvez ali houvesse uma grande pressão para não ratificar a Convenção 87 com medo da pluralidade, que a pluralidade ela subentende que sobreviverá aquele sindicato que for mais representativo. Representativo, porque a representação ela é legal. A lei fala, só pode negociar e formar acordo coletivo o sindicato que representa a categoria naquela base territorial. Isso é representação legal. É uma prerrogativa do sindicato. Agora, representatividade é aquilo que você se aproxima da base com que você representa. É a sua proximidade com os interesses daquele empregado que estão no chão de fábrica. Sindicatos bancários de Taubaté. Qual é esse diálogo? Qual é essa aproximação que todo mundo que trabalha em banco? Será que tem representatividade? Será que esses trabalhadores realmente acreditam no papel daquele sindicato? Será que esses trabalhadores vão lá no sindicato reivindicar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento? Isso seria a representatividade. Então, num sistema de pluralidade, talvez quem tivesse mais representatividade chamasse mais atenção desses trabalhadores e eles talvez se filiassem mais àqueles, mas aí a gente precisaria mudar muita coisa, inclusive a questão da convenção e acordo coletivo. E aí, qual convenção e qual acordo coletivo vai ter que seguir? Né? Aí você necessariamente precisaria ser sócio de um sindicato, no sistema de pluralidade sindical. Professor, esse assunto que o senhor está falando, a minha cabeça, quer dizer, eu entendo um pouquinho, mas para esclarecer um pouquinho mais. Eu posso, o empregador, o patrão, é obrigado a ter um sindicato para representar os funcionários dele. Eu não gosto mas da palavra... o empregado que tem a liberdade, né? Não, o empregador também tem. Eu não gosto da palavra obrigado, assim, nesse sentido. Porque, assim, olha, eu sou obrigado a seguir o sindicato do comércio, eu tenho comércio? Não sou obrigado. Só que eu tenho que fazer um corte. Se tiver empregado, né? Não, mas se o senhor tiver empregado, porque como é que o senhor vai colocar? Olha só, eu sou dono de um comércio. Eu sou obrigado a seguir o sindicato dos comerciários varejistas de Taubaté? Não sou. Sou obrigado a contribuir para eles? Não sou. Isso fere o princípio da liberdade sindical. Mas isso não significa que as normas negociadas para aquela categoria impactem no meu contrato de trabalho. Então, foi o exemplo que alguém perguntou. Foi o exemplo que o Jurandir falou. Professor, se eu tiver um bar, eu sou obrigado a seguir o sindicato? Não é. Nem contribuir para o sindicato. Tchau, pardal.
Só que o problema é que é o seguinte, lá eles estão negociando um adicional de horas extras de 40%, um piso salarial de X, e o nosso sistema diz, a negociação coletiva tem que ser respeitada, o nosso sistema diz que aquilo é fonte de direito, tem o princípio da Então, se eu tiver um empregado, sou do comerciante, sou do bar, eu tenho empregado que eu pago um salário até além daquele do sindicato. E pago todos os benefícios. Então, eu não preciso me filiar ao sindicato. Se você paga todos os benefícios e se você respeita a convenção coletiva, você não precisa nem contribuir para aquele sindicato. Nem se filiar, nem fazer contribuição sindical. Na minha cabeça estava assim, que o empregador era obrigado por conta de proteger os empregados. Não, não é obrigado. Empregado não é obrigado. Tanto é, vou dar um exemplo para vocês que talvez fique mais claro. Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui que eu faço assessoria para uma empresa que ela vive recebendo carta de cobrança do sindicato das empresas na construção civil. Ela é empresa de construção civil. Aí a moça me liga, Lúcio, eles vão entrar com a ação, eles vão me processar, eu tenho que pagar essas contribuições sindicais aqui? Eu falei, não. Eu faço serviço para eles há mais de 10 anos. Alguma vez eles ajuizaram a ação pedindo a contribuição sindical? Nunca. Porque eles sabem que vão entrar na justiça e vão perder pelo princípio da liberdade. Eles não são obrigados a se filiarem ao sindicato ou a contribuírem para o sindicato. Agora, é uma outra questão. A negociação coletiva que esse sindicato faz com os sindicatos empregados tem efeito erga omnes, é fonte de direito, aplica-se aos contratos individuais. Posso desrespeitar a convenção coletiva e acordo coletivo? Não, aí não. Ainda que eu não seja filiado ao sindicato. É isso. Esclareceu, professor. Obrigada. Então tá bom. Certo, pessoal? Jurandir, mais alguma dúvida? Eu tenho só como uma pergunta de história, só, porque o senhor é um especialista na matéria. Aquela contribuição obrigatória de março, que foi instituída, que havia antes, diz a história que foi um meio do Getúlio Vargas para controlar os sindicatos. Isso aí tinha alguma fonte de verdade? O senhor já leu algo em relação a isso? Eu não posso afirmar se for isso, mas é plausível, porque é o seguinte, quando o Getúlio Vargas copia a Carta del Lavoro do Benedito Mussolini na Itália, e nossa CLT originalmente é uma cópia daquele sistema, né? E Benedito Mussolini era fascista, né? Então, qual que é uma das vertentes do fascismo nesse sentido, com relação ao que nós temos aqui no direito do trabalho, né? É o controle do Estado sobre o movimento sindical. Então, naquele período histórico, quando o Getúlio Vargas copia a Carta del Lavoro e se inspira na Itália para fazer o nosso modelo sindical, ele cria toda essa perspectiva e o imposto sindical, e não só o imposto sindical, mas outras questões, justamente para que o Estado pudesse chancelar alguma coisa ao sindicato. Então, por exemplo, naquela época, quando criava-se uma associação sindical, uma associação profissional que queria se tornar sindicato, vamos imaginar que em 1945 não havia empregados de TI. E começa a tecnologia da informação naquele sentido, e os caras querem se formar um sindicato lá. Eles iam até o Ministério do Trabalho e pediam uma autorização para o Estado para se registrarem como sindicato. Então, todo o sistema foi criado para que houvesse uma fiscalização do Estado sobre o movimento sindical. Essa é uma ideologia fascista, essa é uma ideologia do Getúlio Vargas. Então, provavelmente, pode ser que realmente o imposto sindical tenha sido criado justamente para manter os sindicatos na mão do Estado naquele momento.
que era uma garantia de você dar grana para o sindicato, né? Então, provavelmente sim, mas essa era a perspectiva de autorização de registro de carta sindical pelo Ministério do Trabalho. O sindicato ia registrar o seu sindicato no Ministério do Trabalho, tinha uma autorização. Registra ou não registra? Hoje não é mais assim. Existe o ato de registro hoje. Mas hoje o ato de registro é só para efeito de publicidade. O Estado não pode dizer se eu posso ou não registrar aquela entidade sindical. É só para efeito de publicidade e para respeitar o princípio da territorialidade, só isso. Mas não ele chancelar dizendo se eu posso ou se eu não posso. Então, muito provavelmente pode ser sim que o imposto sindical tenha sido criado como uma maneira do Estado fiscalizar e manter na mão o movimento sindical. Porque até então, por exemplo, as greves que a gente vai estudar na década de 20, eles eram considerados como movimento anarquista, subversivo, né? Então, o Estado ele começa a reconhecer a importância do movimento sindical para a luta de direitos e conquistas de direitos, mas, ao mesmo tempo, ele quer controlar essas situações, para que não haja baderna no Estado brasileiro, né? Tinha muito medo disso, né? Professor, muito obrigado. Imagina. Certo, pessoal? Então, vou postar o trabalho lá no EVA depois. Certo, professor. E aí vocês têm 2 semanas aí para entregar lá, tá ok? Então, é individual, né, professor? É, individual. Individual. Até na outra, sem ser sexta, que vem na outra ainda, né? É, E vale 2 pontos ou 4? vale 2. 2. Tá bom? Obrigada, professor. Eu cantei para ser em grupo em 4. Obrigado, falei professor. 4, Bom né? fim de semana. Não custa. Vocês querem fazer em dupla? Pode ser, né? Mas como é que eu vou organizar Pode ser. isso lá no EVA, né? Eu não sei, eu tenho que ver, vai me dar trabalho, então como é que eu vou organizar isso para entregar lá? A dupla entrega um, com o nome dos dois. O nome dos 2, exatamente. Bom, vai, tá bom, vai. O professor é um tema muito difícil. A gente que é mais velhinho. Na assim, capa a gente coloca lá o nome dos dois. Tá bom, vai, vocês me convenceram, tá bom. Pode ser em dupla, se quiser. Obrigada, De professor. nada, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, bom fim de semana. tchau para vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Bom final de semana.